Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 17, que tem como objeto de conhecimento identificação e descrição do espaço amostral de eventos aleatórios e cálculos de probabilidade. Detalhamento, princípio fundamental da contagem. Então, prepare seu material, anote tudo na nossa aula e vamos à nossa aula. E nesta aula nós vamos ver análise combinatória. Você já pensou, né? Quantas possibilidades eu tenho de acertar em algum jogo, por exemplo? É exatamente isso. Quando você começa a querer conferir possibilidades, né, você está falando de análise combinatória. Então, acompanhe comigo. Ó. O que é análise combinatória? A análise combinatória pode ser definida como um conjunto de possibilidades constituído por elementos finitos, utilizando métodos e estratégias que possibilitam a contagem. Então, é exatamente você contar o número de possibilidades, ok? A análise combinatória, ela passa a ser um conteúdo, às vezes, muito difícil, tanto para alunos como para professores. Mas por quê? Porque exatamente é um conteúdo onde você precisa pensar. Essa é a parte mais difícil, você tem que começar a usar a parte lógica. E isso às vezes se torna um pouco complicado para algumas pessoas, certo? Você tem que pensar ali o número de possibilidades, né? Como é que eu posso verificar, né, quantas possibilidades eu tenho para certo evento, ok? Então, dentro da nossa análise combinatória, nós temos aí o nosso primeiro conteúdo, que é o nosso princípio fundamental da contagem, também conhecido como PFC. O princípio fundamental da contagem, PFC, é o princípio básico da análise combinatória. Ele exige uma construção de raciocínio lógico e ensina como verificar possibilidades a partir de certas decisões. Ou seja, você vai ter que verificar algumas decisões e dentro dessas decisões você vai ali aplicar o nosso princípio fundamental da contagem, que a gente também pode chamar de princípio multiplicativo. Tudo bem? Vamos lá, continuando. O princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como princípio multiplicativo, diz que se há X modos de tomar uma decisão, D1, e tomada a decisão D1, há Y modos de tomar a decisão D2. Então, o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Aí você pode pensar, professor, não entendi nada. Beleza, você tem duas decisões a tomar, certo? E aí, nessas decisões, você vai apenas multiplicar a quantidade de possibilidades de uma com a quantidade de possibilidades de outra. E assim é simples da gente ver o nosso princípio multiplicativo. Mas para a gente entender, né, muito melhor, vamos ver aí alguns exemplos. Vamos lá. Aí o nosso primeiro exemplo, com 5 homens e 5 mulheres, de quantos modos pode se formar um casal? E aí, já conseguiram já entender quais são as nossas duas decisões? Vamos lá. A gente tem que formar um casal. Para a gente formar um casal, a gente vai precisar escolher um homem e vai precisar escolher uma mulher. Tudo bem? E aí, quantas possibilidades eu tenho para a escolha do homem? 5 possibilidades, já que são 5 homens. Então, para a escolha do homem, eu tenho 5 possibilidades, certo? E para a escolha da mulher, eu vou ter quantas possibilidades? 5 possibilidades também, já que também são 5 mulheres. E exatamente ali pelo nosso PFC, né, pelo nosso princípio fundamental da contagem,
Basta eu multiplicar essas minhas possibilidades. E aí eu sei que eu tenho 25, né, possibilidades de formar um casal, utilizando 5 homens e 5 mulheres. Viram como é bem simples? Então, o nosso princípio fundamental da contagem, ele não é complicado, né? Nós só precisamos pensar. Vamos aqui ver, por exemplo, não são mais 5 homens. Vamos diminuir. Agora eu possuo somente 3 homens. Vamos se dizer que agora eu só tenho 3 homens. Porém, agora o meu número de mulheres aumentou. Agora eu possuo 10 mulheres. De quantas formas ainda eu vou poder formar esse casal? A gente vai fazer a multiplicação do mesmo jeito, pessoal. E aí aqui eu tenho 30 formas, tá? 30 modos de montar ali casais se eu tiver apenas 3 homens e 10 mulheres. Aí você pode se perguntar, mas como, professor, que eu posso ter 30 formas de formar o casal se eu só tenho 3 homens? É como se eu tivesse aqui, 3 homens, certo? Aqui eu fazendo o desenho dos 3 homens. E esses 3 homens, ele pode se juntar com a primeira mulher, ou eu posso fazer com a segunda mulher, ou assim por diante, até a 10ª mulher. Então, observe que para mim usar o meu primeiro homem aqui, eu tenho 10 possibilidades. Ele com a primeira mulher, ele com a segunda mulher, ele com a terceira, até ele com a 10ª. Então, só aqui foram 10 possibilidades. A mesma coisa vai acontecer com os outros, tá? Que também vai ter 10 possibilidades. E com o outro, que também vai ter 10 possibilidades. E aí, por isso que chegando lá no final das contas, eu tenho as minhas 30 possibilidades. Deu para entender? Mas vamos aqui ver outro exemplo. Vamos lá. Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Tá? Para quem não sabe o que significa, distintos são diferentes. Ok? Então eu quero saber quantos números de 3 dígitos distintos existem. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Vamos ver aqui o meu número de possibilidades. Eu tenho 3 números para colocar aqui, certo? Lembrando que o porquê que é um conteúdo muito difícil, como eu falei no início, é um conteúdo que obriga você a pensar. Você tem que pensar em número de possibilidades e não exatamente no número. Por exemplo, para eu colocar aqui minhas possibilidades de formar esses 3 dígitos, eu vou começar exatamente pelo que possui a maior restrição. Qual é o que possui a maior restrição? É exatamente a minha primeira casa aqui. E por que ela possui restrição? É exatamente porque aqui não pode entrar o número 0. Por que não pode? Porque 0, 15 é o mesmo do que 15. Então não é um número com 3 dígitos. Tudo bem? Então para cá eu vou ter 9 possibilidades. Por quê? Porque eu tenho todos os algarismos ali de 0, 1, 2, até o meu algarismo 9. Ok? Só que nele não posso colocar o 0. Então eu tenho 9 possibilidades de números. Para a minha segunda casa aqui, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 9 também. Por que 9, professor? Porque agora eu posso colocar o número 0. Qual é o único dígito que eu não posso colocar aí? É exatamente o dígito que eu coloquei na primeira casa. Por que eu não posso colocar o dígito que eu coloquei na minha primeira casa? Porque precisam ser dígitos distintos, tá? Ou seja, diferentes. Então, o que eu coloquei aqui na primeira casa, eu não posso repetir aqui, certo? E seguindo a mesma lógica, para a minha terceira casa, quantas possibilidades eu tenho? 8. Porque eu não posso colocar o que eu escolhi na primeira, nem o que eu escolhi na segunda. Mas
agora eu tenho 8 possibilidades. Tudo ok? E aí, fazendo a nossa, né, multiplicação aí, o nosso princípio fundamental da contagem, tá? 9 vezes 9 vezes 8 é igual a 648. Viram como é simples? Não é difícil, você só tem que saber pensar no número de possibilidades, certo? Vamos lá ver mais um exemplo. Uma senha de 5 caracteres distintos, ó, novamente ali os nossos distintos, pode ser formada usando as letras X e Y. E os números 0, 1 e 2. Então, X e Y, 0, 1 e 2. As senhas devem começar e terminar com letras. Então, olha aí as nossas restrições. Mas não é permitido usar o 1, ou seja, o número 1, ao lado da letra Y. Quantas senhas podem se formar atendendo às regras estabelecidas? Então, vamos lá. Nós temos aí quem? Tem que começar e terminar com letra. Então, eu tenho essas duas possibilidades. E no meio eu tenho os nossos números, que são 0, 1 e 2. Ok? Então, a nossa restrição é que o número 1 não pode ficar ao lado do Y. Então, para essa primeira aqui, ó, eu posso ter desse jeito, ó, certo? O 1 pode estar aqui ao lado do X e o 1 pode estar ao meio, porque ao lado do Y ele não pode estar. Tudo bem? Então, eu tenho duas possibilidades, certo? Para os meus outros dois números. Aqui, ó, eu tenho 2 chances e aqui eu tenho 1 chance. Tá? E aí, no final, eu vou ter quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1 e vezes 1. Por que, professor? 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1? Olha aí. Esse primeiro 2, tá? É porque eu tenho as duas possibilidades. Certo? O outro 2 é exatamente se for com 1 nessa primeira forma aqui, ó. Ok? Na primeira casa ali ao lado do X. Eu tenho 2 e 1. O outro 2 é para essa segunda possibilidade aqui, ó. O 1 no meio. E aí eu teria duas possibilidades, que seria o 0 e o 2. E aqui uma possibilidade, que é o que sobrou. Eu não posso repetir. Lembram que são dígitos distintos. Ok? E os outros 1, 1 são as possibilidades do meu 1, que eu só tenho essa possibilidade. Tudo bem? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Então, eu tenho, ó, 8 possibilidades de formar essa senha. Ok? Então, entenda que não é difícil, tá? Você só precisa pensar. Você tem que pensar ali exatamente em possibilidades. Um outro conteúdo que a gente também vê muito aqui na nossa análise combinatória e que ajuda a gente muito em cálculos é o fatorial. Tudo bem? E aí, como é que é o fatorial e como é que ele funciona? Fatorial é exatamente quando você tem um número e tem esse ponto de exclamação ao lado, ok? E como é que funciona para você resolver ali um número com um fatorial? Tá? Você sempre vai multiplicar aquele número por todos os seus antecessores, como a gente está vendo aqui no exemplo ao lado, ok? Tipo, 1 fatorial, bem simples, ele não tem antecessor, né? Lembrando que o 0 não entra. Ok? Então, ele vai sempre repetir ali a multiplicação pelos seus antecessores até o número 1. Então, 1 fatorial é 1. O 2 fatorial é 2 vezes 1. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E aí você, claro, vai fazer a multiplicação aí, né? O 3 fatorial, 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24.
Mesma coisa serve aí, ó, para o 5 fatorial, para o 6 fatorial, aí para o 7 fatorial, que foi o último exemplo que a gente colocou. É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Né? E aí, fazendo todas essas multiplicações aí, vai ter 5.040, certo? Só vale para até 7? Não. Você pode colocar ali 10 fatorial, que vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. E aí, claro, você tem que fazer todos esses cálculos, tudo bem? Mas onde é que a gente utiliza fatorial? Né? Uma parte ali fundamental, que usamos muito, o fatorial, são as nossas permutações, tudo bem? E aí, o que é permutação? Permutação é o ato de substituir uma coisa por outra, ou seja, trocar os elementos entre si a fim de se obter uma nova ordem. Então, como a gente pode ver aí, ó, no nosso exemplo, imagine que a gente tem 5 pessoas sentadas aí, né, em 5 cadeiras. A gente vai fazer uma embaralhada ali neles. Então, de quantas formas a gente pode embaralhar para que a gente não repita a ordem dessas pessoas? Entenderam? Estamos contando possibilidades. Então, de quantas formas a gente pode fazer essa organização de maneiras diferentes, ok? E aí, permutação, nós temos permutação simples, permutação, né, com repetição e a permutação circular. Vamos iniciar agora pela nossa permutação simples. Olha aí, temos, né, as pessoas sentadas na cadeira, é uma forma da gente calcular ali permutação, ou então ali, ó, dispostos em uma fila, né? Então, de quantas formas a gente pode reorganizar ali aquelas pessoas de maneira que sejam maneiras diferentes, ok? Então, permutação simples. O conceito de permutação simples parte do problema onde verificaremos de quantos modos podemos ordenar em fila em elementos distintos. Ou seja, vamos ordenar em elementos em N posições de uma fila. Como assim, professor? Em elementos, N posições. Tenho 5 pessoas e tenho 5 lugares, certo? Mesma quantidade de pessoas, mesma quantidade de lugares. A gente só vai organizar para que a gente saiba quantas formas eu posso organizar aquelas pessoas, né, de maneiras diferentes. E aí temos a nossa fórmula da permutação simples, né, que aí você vai calcular, né, N fatorial. Quem é N fatorial? Meu número de elementos. Se for, por exemplo, o exemplo aqui de cima, que são 5 pessoas, quem vai ser meu N? 5. Então, 5 fatorial seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso daria o meu número de possibilidades de organizar essas 5 pessoas aí sentadas nessa cadeira. Deu para entender? Não é difícil, mas vamos praticar que você vai entender muito mais. Vamos lá. Aí o nosso exemplo de quantas maneiras diferentes 5 amigos podem sentar-se em um banco para tirar uma foto. Então, quem vai ser meu número de elementos? 5 amigos. Então, eu possuo 5 elementos. Tá? Lembrando que são maneiras diferentes. Tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Olha aí. Eu tenho 5 amigos e 5 lugares. Para ajeitar meu primeiro amigo, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 5 possibilidades. Nenhum lugar ainda está preenchido, certo? Para o meu próximo amigo, ele só não vai poder sentar aqui onde já está o primeiro sentado. Então, 4 possibilidades. Meu próximo amigo, agora eu tenho 3 possibilidades, porque ele não vai sentar nem onde está o primeiro sentado, nem onde está o segundo. Para o próximo, 2 possibilidades, e para o último, eu só tenho um lugar vago para ele. Então, basta fazer aí a minha multiplicação. Vocês estão achando isso aqui semelhante a alguma coisa? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É exatamente o nosso 5 fatorial da nossa fórmula. Se a gente fosse aplicar ali a fórmula da permutação simples, que é N fatorial. N número de elementos. Como são 5 elementos, 5 fatorial. Eu ia fazer os mesmos cálculos que eu acabei de
contar aí como possibilidade acima. Então, 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, eu tenho 120 maneiras de organizar esses 5 amigos, tá? Para tirar esta foto, ok? Vendo aqui o nosso próximo exemplo, para fixar melhor aí a nossa ideia de permutação simples. Ó, os resultados do sorteio da Mega Sena foram os números 7, 12, 28, 35, 42 e 59. Tá? De quantas maneiras distintas, ou seja, diferentes, pode ter ocorrido essa sequência de resultado? Então, observe que eu já estou dizendo que já foram sorteados esses números. Eu só não falei em qual ordem eles saíram. Ok? Então, como eles são números diferentes, tá? Eu posso aplicar a nossa permutação simples. Qual é o meu número de elementos? Eu sei que a Mega Sena possui 6 números no seu sorteio. Então, meu número de elementos vai ser o quê? 6. E aí basta eu aplicar a minha formulazinha. O número de elementos é 6. Então, 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Tá? Isso aqui eu vou chegar no meu resultado, 720. Ok? Se eu achasse, professor, e se eu esquecer a fórmula? Se você esquecer a fórmula e você usar a lógica, você vai conseguir chegar no mesmo resultado, pessoal. Olha aí, para o primeiro número sorteado, eu tenho quantas possibilidades? 6, já que são 6 números. Tá? Para o segundo, 5, porque não pode sair o primeiro número que já saiu aqui. Para o próximo, 4, porque não pode sair os 2 números que já saíram no início. Agora, 3, 2 e 1. Observe que vai dar o meu 6 fatorial do mesmo jeito, se eu utilizar apenas a minha lógica ali, do meu princípio fundamental da contagem. Tudo ok? Então, entendeu como é que funciona a nossa permutação simples, certo? Permutação simples são elementos distintos, ou seja, elementos diferentes. Quando eu tenho ali elementos diferentes, eu utilizo a minha permutação simples, exatamente aí como o nosso exemplo da Mega Sena. Agora, quando eu tenho elementos repetidos, eu já utilizo a nossa próxima permutação. Permutação com repetição, tá bom? Ou permutação com elementos repetidos. Usamos a permutação simples quando os elementos do conjunto são distintos. Quando há elementos iguais, fazemos a permutação de uma forma diferente, pois os elementos iguais podem permutar entre si sem alterar. Então, observe que agora a gente tem uma outra formulazinha. Né? Professor, agora entrou um monte de letra aí. Não, pessoal, vocês podem ter certeza que ainda é bem simples. E a gente vai conseguir verificar exatamente isso aí no nosso exemplo. Vamos lá. Olha aí, o nosso exemplo agora de permutação com elementos repetidos ou permutação com repetição. Quantos anagramas, tá? Para quem não sabe o que é anagrama, é quando a gente pega ali palavras, por exemplo, amor, tá? Roma, tá? Então, isso aqui só são 2 exemplos. Amor e Roma possuem as mesmas letras, porém, as letras estão organizadas em ordens diferentes. Tá? Então, a gente diz aqui que, por exemplo, amor, tá? É um anagrama, Roma também, tá? É um anagrama das mesmas palavras. Tá? Então, aqui eu tenho as palavras que a gente utiliza apenas as letras A, N, O e R. Tudo bem? Mas eu quero saber quantos anagramas eu posso fazer, né, com a palavra matemática. Ok? Então, imagina aí que eu vou embaralhar as letras. De quantas formas eu vou poder embaralhar essas letras, tá? Utilizando as letras ali da palavra matemática.
Mas observe o seguinte, ó. Há letras repetidas. Então imagina que eu só troque o primeiro M pelo segundo M. Vai alterar alguma coisa na minha palavra matemática? Não. Imagine que eu troque só esse T por esse T. Vai alterar alguma coisa? Não. A mesma coisa com as letras A aqui. Não vai mudar nada, né? Se eu trocar aqui as minhas letras A. Ok? E aí, é exatamente aí que a gente faz a nossa permutação com elementos repetidos. Tá bom? Então, a nossa fórmula ali de permutação com elementos repetidos. Embaixo vai ser meu número de elementos. Tá? Embaixo é meu número de elementos. A nossa palavra matemática possui 10 elementos. Ok? Então, aqui a nossa fórmula, certo? N fatorial vai ser igual a A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial. Professor, quem é ABC? É exatamente as nossas letras que se repetem. Ok? Que aqui no caso da nossa palavra matemática, ó, é o M, que se repete 2 vezes, é o T, que se repete 2 vezes, e é o A, que se repete 3 vezes. Ok? Então, aqui no lugar do meu A é 2, do B é 2 e do C é 3. Ok? E o N? N é meu número de letras. Como a nossa palavra matemática possui 10 letras, então no lugar do meu N é 10. Então, basta eu substituir, ó. Vai ser 10 fatorial, 2 fatorial. Só que o 2 fatorial é 2 vezes 2, tá? Não vai, melhor, 2 vezes 1, não vai alterar nada, vai ser 2. 2 fatorial, vou colocar aqui detalhado para você entender melhor, para não se complicar. Ok? Então, 2 fatorial e 3 fatorial. Ok? Isso aqui vai ser igual ao quê? Ó, é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Professor, por que o senhor parou no 3 fatorial? Vocês vão já entender, ó. O 2 fatorial é 2 vezes 1, 2, ok? O 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. E o 3 fatorial? O 3 fatorial eu não preciso resolver ele. Por que eu não preciso? Porque observe que em cima tem 3 fatorial, embaixo também tem 3 fatorial. Então eu posso simplificar um pelo outro. 3 dividido por 3 fatorial, melhor, 3 fatorial dividido por 3 fatorial vai dar 1, certo? E aí eu posso apenas, né, resolver com o resto. Eu não vou precisar resolver tudo de cima e tudo de baixo, porque depois eu vou ter que fazer a divisão, vai dar a mesma coisa. Então, fazendo a multiplicação de cima, vai dar 604.800. Tá? Toda essa multiplicação aqui, ó. E embaixo vai dar 4, que é apenas 2 vezes 2. Efetuando aqui a nossa divisão, eu chego em 151.200. Tá? Essa é a quantidade de anagramas que eu posso fazer utilizando ali as letras da palavra matemática. Tudo bem? O outro tipo de permutação é a nossa permutação circular. Quando é que a gente utiliza a permutação circular? Quando a gente tem os nossos elementos dispostos em forma de círculo, ou seja, sentados em uma roda, né? De quantas formas ali as crianças podem sentar, né, em uma roda para brincar. Né? Mas observe que se eu for apenas girar a roda, eu não vou mudar os meus elementos de ordem, ok? Então, por isso que a gente calcula de forma diferente. Vamos aí ao nosso texto. Dispomos de N elementos distintos e precisamos colocar em N posições localizadas em um círculo. Continuando, logo repetiremos N vezes o mesmo modo com que os elementos estão dispostos. Então, precisamos retirar essas possibilidades, assim como fizemos na permutação com repetição. Então, observe que a fórmula da permutação circular só tem uma pequena mudança.
Em vez de ser ali que nem a da permutação simples, porque os elementos são todos distintos, né? E antes era n fatorial, na circular eu preciso tirar uma dessas possibilidades. Então fica n menos 1. Então ali é n menos 1 fatorial. Esta é a fórmula aí da nossa permutação circular. Então vamos à nossa questão. De quantos modos 5 jovens podem formar uma roda para conversar? Não tem segredo nenhum. Nossa fórmula da permutação circular vai ser n menos 1 fatorial. Ok? Quem é meu n? Meu número de elementos. Então, quantos jovens são? Olha aí, 5 jovens. Então, basta eu fazer 5 menos 1, ok? Fatorial, que é 4 fatorial. E aí, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 modos. Então, os 5 jovens, já que eles estão dispostos em uma roda, eu tenho 24 modos de colocá-los ali, né, na roda ali para ficar conversando, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham ali entendido bastante ali sobre o nosso conteúdo, ok? O nosso conteúdo aí de análise combinatória é um conteúdo muito importante, onde você ali sempre vai estar usando ele tanto em provas ali como Enem, né, como também é um conteúdo que cai bastante em concursos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!